pensar que a nossa comunicação nem sempre foi tão instantânea como é hoje? WhatsApp, Instagram, e-mail não existiam. Se hoje é muito fácil a gente se comunicar até com quem está do outro lado do planeta, na história nem sempre foi assim. Mas se não tem telefone, não tem computador e muito menos rede social, como é que faz então para se comunicar, você pode estar pensando? Por muito tempo, a solução encontrada era juntar um papel, uma caneta e escrever uma carta. Foi assim, por exemplo, na história do nosso país. Quando a frota de Pedro Álvares Cabral chegou ao Novo Mundo, era necessário informar ao rei de Portugal o que tinha sido encontrado aqui. Se tinha prata, se tinha ouro, como era a fauna, como era a flora, como eram os nativos que aqui estavam, para saber se valia a pena de fato ou não explorar essa terra. Foi assim então que surgiu o primeiro documento histórico brasileiro, a Carta de Pero Vaz de Caminha. Já que não dava para mandar uma selfie, o escrivão então descrevia o que tinha sido encontrado aqui. Hoje, mais de 500 anos depois, engana-se quem pensa que as cartas morreram. Elas podem até ter se transformado, é verdade, mas estão mais presentes do que a gente imagina. Carta de recomendação, carta de apresentação, de si próprio, para um estágio, para um emprego, para um intercâmbio. Carta para reclamar sobre um determinado produto ou um determinado serviço. No jornal ou na revista, por exemplo, a carta do leitor permite que quem está lendo o texto seja capaz de interagir com a matéria, externalizando ali o seu posicionamento, a sua opinião. Já a carta ao leitor, também chamada de editorial, permite que o jornal ou a revista expressem o seu posicionamento acerca de um assunto da atualidade, seja ele qual for. Numa sociedade cada vez mais corrida como a nossa, com uma comunicação rápida e abreviada, o que tem se perdido é a sensibilidade para a produção das chamadas cartas pessoais. O cheiro do papel, o afeto, o carinho trazido pela pessoalidade da escrita, a assinatura, a possibilidade de ler e de reler aquilo quantas vezes eu quiser. Quer saber? Melhor do que eu ficar falando sobre isso é a gente ver na prática, reconstruindo então algumas memórias de lugares, de pessoas, de momentos. Vamos lá? Rio de Janeiro, 25 de agosto de 2021. Querida Bisa, sinto muita falta de conversar com você. Dos jantares de aniversário e almoços de família, sempre muito caóticos, no bom sentido da palavra, que ocorriam na sua casa aos domingos. Hoje, na escola, a professora de redação mencionou que o colégio publicaria um livro em comemoração aos 75 anos da instituição, com textos sobre valores agostinianos escritos pelos alunos. Enquanto ela falava, me lembrei tanto de você e das conversas que nós tínhamos quando eu era mais nova e percebi que se traduzem em princípios explicados durante a aula. Como a senhora sempre foi conectada à fé católica, tenho quase certeza de que você sabe quais são esses valores agostinianos. Contudo, me sinto tendenciosa a explicá-los para, simultaneamente, lembrar de nossos papos filosóficos, o que, com certeza, me deixará extremamente nostálgica. O primeiro valor sobre o qual falamos foi a interioridade. Esse princípio diz respeito ao estado de introspecção que nos permite compreender melhor nossos próprios valores, ajudando, assim, a entender o mundo à nossa volta e possibilitar a busca da verdade. Nossa, tudo isso me lembrou muito da vez que eu briguei com as minhas irmãs por um motivo provavelmente muito fútil, mas que me deixou bastante chateada. A senhora estava lá em casa quando tudo aconteceu e eu lembro que você veio até o meu quarto para conversar e disse para eu não dar relevância ao que havia acontecido. Também explicou, após eu reclamar de não ter entendido o porquê das minhas irmãs terem agido daquela maneira, que era de suma importância olhar primeiro para si mesmo e entender os próprios valores e capacidades antes de tentar assimilar os de outras pessoas e do mundo exterior. Apenas assim, você disse, entendendo a si mesma, você conseguirá compreender o mundo em que vivemos. Antes de sair do quarto, a senhora também comentou que eu não deveria deixar que pequenas intrigas afetassem o meu relacionamento com as meninas. Afinal, de acordo com você, a amizade entre irmãs era muito importante e nos ajudaria em muitas partes da vida, trazendo ensinamentos que levaríamos para além dela. Olhando para trás e retornando nessa conversa, vejo e me impressiono o quanto tudo se conecta a esses valores agostinianos, mesmo que eu não seja uma pessoa fervorosamente católica.
Amizade e interioridade, junto da verdade, comunidade, liberdade e justiça solidária, formam e fazem parte tanto dos princípios de Santo Agostinho, quanto nas palavras de sabedoria líquida que a senhora me passava quando pequena. Ademais da conexão que fiz entre nossas conversas e tais conceitos, pus-me a pensar, enquanto a professora explicava o tema do livro, o quanto esses valores vinham ficando cada vez mais escassos na conjuntura da sociedade atual, tanto pré quanto durante a pandemia. Me lembrei, então, de uma abstração usada por Nelson Mandela em alguns de seus discursos, Ubuntu. Deixa eu te explicar. Essa palavra, sem tradução direta, representa, basicamente, humanidade para com os outros. Isso significa que a maneira que nós, indivíduos, nos tratamos deve ser altruísta e generosa, para que possamos evoluir como sociedade para uma comunidade livre, amiga, verdadeira e justa, sem que nós percamos a interioridade. Até porque, como você mesma disse, é preciso olhar para si mesmo e se entender antes de olhar e compreender o outro. Enfim, foi isso. Não irei me estender muito, senão essa carta ficará enorme. Já me encontro no quarto à beira de lágrimas, terminando de escrever e relembrando de todas as memórias que revisitei nesse pedaço de papel. Queria muito que você ainda estivesse lúcida o suficiente para entender a quantidade de significado que esse amontoado de palavras tem para mim e poder convidá-la para o evento de lançamento do livro. Tenho certeza de que você ia amar. Sou muito grata a todos os ensinamentos que a senhora me deu. Espero que não me entenda errado. Ainda que nós não tenhamos mais conversas tão sábias, continuo amando te ver e passar tempo com você, conversando assuntos sem pé nem cabeça, fazendo caretas e caindo na gargalhada, enquanto eu tento, miseravelmente, tocar sozinho uma música no piano. Apenas fico triste com o fato de que você provavelmente não lembra nem do meu nome, nem das nossas aventuras por conta do Alzheimer. Sinto falta das nossas conversas filosóficas e profundas, quando meu eu, de 6 anos, recebia conselhos valiosos que ainda não entendia muito bem, nem sabia do que se tratavam. Da sua bisneta Xará, que te ama, Carmen.